faço ideia do que pode acontecer. A maior ideia que eu posso ter é o quê? Ele é um rei, ele é um mago e vai acontecer aquele famoso Eminence Lovers, sabe? Tipo, ai, eu gosto de você, mas eu não gosto de você. Vai ser aquela intriguinha, tipo, ai, não sei o que. Ai, super. Vai ser aquele bem romance água com açúcar. É um romance clichê, fofo, água com açúcar, que vocês têm que ler. Assim, do que fala este livro? Esse livro é o Para Sempre, da F.T. Lookins. E assim, eu fiquei levei um choque porque eu realmente achei que era um escritor homem. Na verdade, é uma escritora mulher. Eu dei uma vasculhada nas redes sociais dela, assim, e eu achei bastante interessante várias outras obras dela que talvez eu leia. Mas vamos focar nesta daqui, Para Sempre. Da autora desta obra aqui, a F.T. Lookins, ela é uma autora norte-americana e a literatura dela, a escrita dela é voltada para o jovem adulto, ou seja, para adolescentes. E é o que? É um romance leve, é aquele romance fofo, é um romance mais harmônia, assim, para o jovem adulto. E a sua literatura costuma abordar amizade, romance adolescente, descobertas de nova identidade. Ela sempre procura ser mais amena, mais amigável, mais leve, mais cômica. Muitas vezes ela coloca a própria comédia aqui. Inclusive aqui ela inclui muitos tipos de gênero nesse livro. Nesse livro aqui, mesmo sendo com estética medieval, ela inclui muitos gêneros aqui, ela aborda muitos temas aqui e ela sempre deixa num tom mais leve, mais cômico, mais fofo, assim, mais fácil de ler, assim, sem excluir ninguém, sem prejudicar ninguém. Ela sempre procura novos leitores e sempre tá adequando a sua escrita à nova realidade que está acontecendo, aos jovens de hoje em dia, pronúncias, assim. Em nenhum momento eu ouvi um jeito difícil de escrever. Ela sempre tá preocupada com o jeito em que ela tá se referindo com muitos personagens. Inclusive, tem um personagem aqui que usa elo, delo, e ela aborda isso com certo carinho, com delicadeza. E isso é bom para nova juventude que tá querendo ler sobre personagens novos, que tá adequando a nova literatura, que tá querendo ler mais um pouquinho. Mas o ponto é, vamos falar sobre esse romance aqui. A gente vai acompanhar um grupo de amigos e eles foram escolhidos por um antigo mago a derrotar um antigo rei que estava governando por 40 anos em tirania no reino que eles viviam. E o que acontece? Esse grupo de amigos, eles vão lá, eles derrotam esse rei tirano e a partir daí, um dos nossos personagens principais, que é o Arek, ele vai se assumir rei daquele reino temporariamente. Eu tô lendo isso daqui e tá numa parte muito legal. O que tá acontecendo? Primeiro, eles derrotaram lá um rei feiticeiro e agora o nosso personagem principal, ele se tornou rei, do nada. Até encontrar a princesa, que é a rainha legítima do reino. Só que muita coisa vai acontecer nesse desenrolar dessa história. O que vai acontecer? Quando eles vão acabar encontrando a princesa morta na torre do castelo. Que palhaçada do caralho é essa? E nesse meio tempo, o Arek, ele acaba sofrendo uma maldição que... E o que aconteceu nesse meio tempo? Ele acabou descobrindo que ele está sofrendo de uma maldição e pode matá-lo se ele não se casar. É ficar como rei legítimo. É a maldição da coroa que ele coloca.
acabou insistindo, falar, assume o trono, ele acaba assumindo e a magia meio que sela nele. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o Arak tem que achar um companheiro de alma para poder governar junto com ele. Ai, que saco! Só que tem um problema. O Arak, ele ainda é muito jovem, ele tem apenas 3 meses, de acordo com a profecia e com a maldição. Só que ele é apaixonado pelo mago dele, que é o Matt. Que é... Ai, Gui, você acha que um tamanho desse daqui cabe no tamanho de umas meninas da minha escola? Cabe, uai. Isso aí vai esticar. Porque é bem grande que ficou. Vai esticar isso daí, dá sim. Tá, nesse meio tempo a gente vai acompanhar os 3 meses dessa luta ferrenha do Arak, que tá procurando a sua alma gêmea. Só que a alma gêmea dele já tá aqui. Eles gay? A gente vai ver ele labutando com todos os amigos dele, que sobreviveram com ele as maiores batalhas com ele. E conforme vai passando o tempo, a gente vai acompanhar vários tubarões, vários acontecimentos, várias tentativas falhadas dele de conquistar pelo menos um. Até aí, já tá tudo pior. O pior é que ele é muito cadelo do mago dele. Porque assim, eles são um grupo. E tem um mago aqui. E ele é muito cadelo. Ele é muito cadelo. Nesse meio tempo a gente vai descobrir os medos dele, os títulos que ele vai recebendo, as forças que ele vai conquistando, os monstros que ele vai derrotando junto com os amigos dele. E o povo vai ganhando a confiança com ele, porque ele precisa conquistar a confiança do povo, do reino que ele está agora governando, porque até então era um reino que era governado na tirania e ninguém estava a fim de querer desafiar o rei antigo e estava temendo ele. E ele tem que provar constantemente o valor dele, mostrar que ele é uma pessoa gentil, que ele não é um tirano como era o antigo rei. E vai acontecer derivado das batalhas que vão questionar isso. Eu acho que o Arak, ele passa mais parte todo ferrado da coluna, todo lascado, quebrado, arrebentado, do que governando o reino. E nesse meio tempo, a gente vê que ele tenta dar uns flertes no nosso mago, mas ela muito amizade com ele, porque eles são amigos desde da juventude, assim, pequenininho, tipo, eles são da mesma aldeia, eles cresceram praticamente juntos. Entendi. Celia, eu jamais me casaria com você, né? Por que não? E o medo dele é estragar esta amizade. Chegou num nível da paixão platônica desse personagem que ele está reparando nos pés do mago. Nos pés. Gente, please. Só que ele é terrivelmente, completamente apaixonado pelo mago dele. E é o único amigo dele, assim, ambos são melhores amigos um do outro. Desde pequeno, assim, um conhece muito bem o outro. E aqui, conforme eu tava lendo, eu surtei muito. Eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó, eu coloquei principalmente tons de cores, embora esteja escrito em primeira pessoa na visão do Arak, eu coloquei roxo claro, roxo escuro e rosa para distinguir o que cada um tá falando. As partes em rosa, que acho que com certeza é o que mais dá pra ver aqui, é as partes em que eu estava surtando com os personagens, que é o que? A gente vê que os dois se gostam muito, que eles se gostam mesmo. Um dá muita indireta pro outro, mas parece que eles são muito chongos, que eles não percebem um jogando indireta para o outro. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vai passando os 3 meses e o nosso personagem Arak, ele vai realmente começar a desaparecer. Isso é um castigo, meu Deus, é um castigo! Eu não merecia estar passando por isso! Vai começar a desaparecer e ele vai começar a ficar preocupado, porque ele não quer desaparecer, mas também ele não quer se unir com uma pessoa que é estranha para ele.
que não conhece ele completamente. Ele fala isso o tempo todo no livro, que ele não... E ele fala constantemente que ele não quer se unir com uma pessoa estranha, porque isso é para ser eterno, um vínculo eterno, até a morte das pessoas, do reino, para passar, que assim, não é um reino que você passa de pai para filho, não, você tem que assumir a coroa e a maldição dessa coroa. Meio que qualquer um pode ser o rei, é só derrotar ou o rei anterior ou assumir isso dele. E é o que acontece com Arik. E ele vai se tornar esse rei que vai ter que assumir esse cargo. Nisso, ele vai fazer um baile para os outros nobres e ele vai ter que conversar com outros filhos de nobres que estão envolvidos com isso, que vão querer se unir a ele. E acaba que ele tenta, muitas vezes falha miseravelmente, até que finalmente o Matt corresponde às indiretas dele. Eles se beijaram. Eles se beijaram. Só que o Matt, ele acredita que o Arik não corresponde aos sentimentos dele. Aí é aquele famoso, ai, eu não sabia, eu também não sabia, e os dois não ficaram naquela coisa, eu não sabia, eu também não sabia, mas nós dois gostamos um do outro. E o Matt some. Gente, foi muito, nossa, aliviador, porque o personagem, o rei, ele é muito pau mandado desse mago, e ele ficou o livro inteirinho ansiando por esse momento. Assim, tô ligada que é uma cena meio zoada, mas assim, nossa, valeu muito a pena. Assim, é uma cena meio estranha, foi meio estranho o jeito que foi, mas não teria outro jeito da cena do beijo acontecer se não fosse do jeito que aconteceu. Ai, que ódio, que love que eu senti, ai, que poço de açúcar. Nesse meio tempo, o Arik vai e o Matt some. E é a virada. Isso já é no final do livro. Ai, mas vocês querem que eu fale a verdade? Eu já tava torrando o saco, tipo, ai, beijem-se logo, unam-se logo, porque, ai, eu já tava me irritando, ele é muito pau mandado desse personagem, ai, vai ser independente, Mona, fala dos seus sentimentos pra ele, que não sei o que, ai, já tava passando raiva, Tindy, ó. É um livro que a leitura, assim, parece grande, parece muito grande, mas não é, não, ele tem só, deixa eu ver aqui, ele tem só 254 páginas e ele é uma leitura bem rápida, tipo, ele é aquela leitura que muitos estão falando que ele é uma leitura de RPG. Ele é uma leitura de RPG e ele é muito fluida. Quando você vê, você tá rindo horrores, você tá brigando horrores com os personagens, você tá falando, nossa, mas poderia ser diferente, mas não é. São escolhas dos personagens que acarretam em outras ações que acarreta e acarreta e acarreta. E termina na situação em que está. E assim, é uma leitura muito gostosinha para quem tá com aquela ressaca literária. E assim, ela tem de tudo um pouco. Ela é uma aventura, ela é um romance, ela é uma tragédia, ela é uma comédia, ela é um pouquinho de cada um. Ele é aquele livro tão água com açúcar, tão delicioso, que e termina tão gostoso de ler. Ai, vocês não fazem ideia. E que é muito recomendável para quem principalmente gosta de fantasia, porque isso aqui é muito bom. Eu particularmente gosto muito. Eu não sou muito de ler livros em primeira pessoa, mas ultimamente eu estou lendo nesse nível como a leitura passada. Inclusive, esse livro é da editora Farol, que é da mesma editora do Último Rei Dragão, que eu li recentemente. Da leitura anterior, que é O Último Rei Dragão, em que a nossa personagem, eu passei muita raiva com ela. Aqui não foi nem tanto. Aqui foi mais com as situações em que ele mesmo se colocava. Eu não passei muita raiva com ele, eu só ficava indignada com o tanto que ele é apaixonado, fissurado, tipo, ele só enxerga o mago como o par romântico dele. E ele fala isso diversas vezes. Aqui foi todas as vezes em que, foi mais de uma vez que ele falou.
mais de uma vez. Ele não parava, ele afirmava constantemente isso. Só que ele não quer se unir com ninguém, ele não quer casar, ele quer o mago, ele quer o diacho do Matt. E parece que o Matt deixa recíproco, só que ele não fala nada. E não foi extremamente de passar raiva, foi até que chega até a ser engraçadinho, porque ele mandava indiretas para o mago, e parece que o mago não estava nem aí, mas estava aí. Meu nome é Lindalvo, mas pode me chamar de Lindo, porque o meu alvo agora é você. Só que um não percebia e o outro também não, e acarretou em um monte de coisa. E assim, a gente vai descobrindo que através das ações do nosso personagem vai acontecer outras coisas com os outros personagens, vai acarretando em outras coisas com outros personagens da trama, que vai acontecer, nossa, vai virando uma avalanche de neve, vai virando. Eu gostei muito, assim, como eu falei, esse livro aqui foi formidável, diferente do outro livro que tinha no meio da leitura fotos dos personagens reais feitos por inteligência artificial. Aqui não tem foto de nenhum personagem, é só a ilustração da capa e a contracapa, que é os amigos que são fiéis à descrição aqui, ó. Eu recomendo, eu pretendo ler o outro livro dela, que ela recomenda aqui, que é Em Águas Profundas, que está aqui como recomendação. E aqui está o livro.